Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Já saúdo os irmãos da Escola Bíblica Dominical com a graça e a paz do Senhor Jesus, viu? É maravilhoso saber que o Senhor Deus, Ele tem, nos ensinado através da Escola Bíblica Dominical e que você está aí, juntinho, aprendendo conosco. Que coisa maravilhosa, não é? Glória a Deus. E hoje nós vamos para a lição de número 12. Está bem pertinho de terminar o trimestre. O ano de 2022 está indo embora, né? E hoje como tema é imersos no Espírito nos últimos dias. Espírito com E maiúsculo, que significa o Espírito Santo de Deus. Texto áureo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, versículo 38. Eu já convido você a nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Abra aí sua Bíblia em Ezequiel 47, dos versículos 1 ao 12. Amém? Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12, diz assim: Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, e será toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos
não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Glória a Deus. Agora vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, por esta palavra maravilhosa, que através dela o Senhor vai nos ensinar nesta manhã. Deus, toma a direção através do Teu Espírito Santo. Nos ensine, Senhor, fale conosco. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e aprendermos de Ti, Senhor. Abençoe cada ouvinte, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos ver, amados, nessa escola dominical, né, capítulo 47, é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. É uma passagem muito bela, né? Mas ele tem um aspecto escatológico. Ele olha para o futuro, glória a Deus, para o fim do tempo. As águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. E no primeiro ponto nós vamos ver o aspecto escatológico. O versículo 1 a gente vê, né, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas iam debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então nós vimos, né, na lição, que o livro de Ezequiel, ele antecipa o aspecto apocalíptico nas Sagradas Escrituras. Ele dá sinal daquilo que vai acontecer no Apocalipse. Glória a Jesus, né? E nós vimos também que o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, onde ele tem essa visão no capítulo 40 e os versículos 1 e 2 de Ezequiel. E os detalhes sugerem um templo literal. A gente sabe que existiam 2 templos, né? O templo de Salomão e o templo de Herodes, ambos destruídos, glória a Deus. E Joel 3,18 diz assim: e naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Interessante que Zacarias, também no capítulo 14, versículo 8, ele faz menção a este mesmo versículo, né? E naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, e sairão a fonte da casa do Senhor, e regerá o vale de Sitim. Glória a Deus. Então é uma promessa olhando para o futuro, né? O futuro e a presença de Deus através das suas revelações, né? Que Deus é aquele que revela. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel fala que existia um guia, né? Olha, depois disso me fez voltar à entrada, ele fala de um guia. E no versículo 2 ele também diz: e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Existe alguém guiando Ezequiel, este alguém é o anjo do Senhor, né? Que ele sai no sentido horário, né? Em direção ao oriente, ele sai guiando Ezequiel. Esta porta estará fechada, né? A gente vê isso, glória a Deus. Que porta é essa, né? Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará
fechado. No período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão, que está olhando para o futuro. E os novos frutos que a gente vê no versículo 12. Versículo 12 fala que as águas saíam e enchiam a terra. Aí no versículo 12 diz: e o oferecido da oferta da terra lhe será a santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. Existia frutos, glória a Deus, né? É também uma linguagem apocalíptica e escatológica. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer nos seus meses, produzirá frutos novos, se refere ao milênio e ao do apóstolo João, ao mundo vindouro, à eternidade. Então aqui, olha, tanto para a visão apocalíptica, né, o milênio, que vai ser uma época de frutos de bonança, glória a Deus, e também olha para dos apóstolos, do apóstolo João, né, que escreveu, glória a Deus, o Apocalipse fala sobre o futuro, a eternidade, glória a Jesus. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. Precisa atentar isso. Vai ter um mar. Isso é linguagem apocalíptica. O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse 21:1. Glória a Jesus, né? Segundo ponto, sobre a implicação pneumatológica. O versículo 3 ao 6, né, fala sobre as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros. Primeiro ele começou a caminhar dentro de uma água, né, 500 metros dentro dessa água. Elas já vão no tornozelos. Versículo 3 diz isso. Depois ele caminhou mais 500 metros e as águas agora estavam nos joelhos. Depois ele caminhou mais 500 metros e essas águas já estavam nos lombos. Depois mais 500 metros e tinha se tornado um ribeiro e ninguém podia passar. E o profeta Ezequiel passou a nado, né? Depois de o ser celestial, depois que ele trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Mas ele nadou. Qual o propósito disso? Né, da Bíblia ter registrado essa parte de Ezequiel ter nadado. Qual o propósito disso? É mostrar a profundidade do relacionamento, né, entre Deus e o homem quando esse está cheio do Espírito Santo. E é por isso que o Senhor fala em João 7, 37 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito, com E maiúsculo, que é Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo, né, mostra que quando Ezequiel ele foi imergido, ele estava sendo, representando simbolicamente, ele estava sendo cheio do Espírito Santo de Deus. 1 João 5,6 diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Glória a Deus. Assim como a água é indispensável à vida de qualquer ser vivo, da mesma forma o Espírito Santo é indispensável na vida do crente. O crente tem que andar em espírito, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É promessa de Deus. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É promessa de Deus. Batismo com o Espírito Santo é promessa de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo é promessa de Deus. Ter dons do Espírito Santo é promessa de Deus. Ter o fruto do Espírito Santo é promessa de Deus que nós devemos buscar, amados. Como diz as Escrituras, buscar com amor, com fervor, para a glória do nome do Senhor Jesus. E ele foi imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A primeira, Deus Pai, a segunda, Deus Filho, e a terceira, Deus Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Glória a Deus. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Porque diz em Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar, sobre o domínio do Espírito Santo. Não faz nada sem o Espírito Santo direcionar. Aí Paulo diz aos Efésios 5,18, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Coisa linda. E sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, a abundância de árvores nessa região, é um território da antiga Pentápolis. Era estava ali a cidade de Sodoma e de Gomorra, por isso que quando Ló levantou os olhos e viu aquela campina toda verdejante, ele, eita, o negócio ali é bom, vou para lá. Mas dentro de Sodoma e Gomorra, não tinha tanta beleza como ele viu no exterior, e assim está assim, um monte de ser humano de crentes. Por fora é uma coisa, por dentro só Jesus conhece. O Mar Morto, interessante, irmão, que o Mar Morto, ele está a 396 metros abaixo do nível do mar. Olha como é. Ele é alimentado pelas águas do rio Jordão e de uns poucos córregos menores, rios menores. Já que ele não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Vida no Mar Morto, a gente sabe que não existe, pelo próprio nome Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, só Deus faz isso, E o resultado é a grande multiplicação de peixes no Mar Mediterrâneo e no Mar Grande. Coisa linda, Quando a gente se humilha, Deus continua fazendo coisas maravilhosas. E sobre os charcos e lamaceiros, ainda muitas controvérsias, como a vida não se entende além das águas da salvação que flui do templo, também a morte continua nesses buracos salinos, a gente não descreve, porque só Deus conhece. Conclusão: as águas terapêuticas do rio deu vida por onde passava, simbolizando o Espírito Santo quando chega na vida do ser humano. Ele traz vida. Então que nós possamos ser, amados, cheios de vida na presença do Senhor. Amém? Convido você a orar junto comigo para a glória do nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica, Senhor. Aplica esta palavra nos nossos corações, nos desperte, Senhor. Possamos fazer a tua vontade para louvor e glória do teu nome. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. E até a próxima EBD. Em nome de Jesus. Pai do Senhor.